Oi, Cris. Opa, vamos ver, Mari. A Mari tá entrando. O pessoal tá chegando. Ó, a Mari tá ali. Opa, calma aí que agora eu subi aqui. Oi. Calma aí que eu sumi. Deixa eu ajustar essa câmera aqui, peraí. Ah, agora sim. Pronto. Deu. Travou agora. Será que foi aqui ou foi aí, Mari? Vamos ver. Tá tudo funcionando Aí aqui, tá tudo tudo certinho. funcionando? Tá. Porque Uhum. pra mim deu uma travada. Não sei o que que foi. Vamos ver. O pessoal tá entrando. É, não sei, eu tô te vendo travada. Pessoal, vocês estão ouvindo? Estão vendo bem? Alguém me responde, Pra por mim, favor. Travou. Eu e a Mari, quem de nós está travado, por favor, Ju? O Juliano está dizendo que travou. entrou. Vamos ver. Pessoal entrando e a gente sem saber. Ouvindo, sim. Tu me enxerga, Mari? Eu te enxergo com É, movimento e som. Ok. tu tá travada, Mari. O pessoal tá dizendo que tu que tá travada. Congelou a Quer imagem, a que eu gente te saia? escuta. De repente sai e entra de novo. Vamos testar, ver Tá, se é isso, tá bom. tá? Por favor. É isso aí, tecnologia, né, pessoal? A gente não tem controle sobre isso. Vamos ver se a Mari entra de novo. Então tá. Obrigada pelas respostas. A Mari saiu e vai entrar de novo para a gente tentar. Enquanto isso, vocês enxergam a mim e o meu ventilador de teto, né? Porque eu tive que mexer aqui na, na câmera. Então, como companhia, vamos ver. Oi, Rô! Saudade! Vamos ver se a Mari entra agora. Vamos ver. Ah, agora sim, agora tá se mexendo. Tá bem. Coisas da Fa- tecnologia, né? Faz parte. Então, boa tarde, o pessoal está entrando, Mari. Temos 18 pessoas por enquanto, mas estou vendo que o pessoal está chegando. Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou Olga Letícia Prestes, sou psicóloga, terapeuta de família e mãe atípica. Sou mãe do Antônio e da Carolina. A Carolina tem 3 anos, o Antônio tem 7. E o Antônio nasceu com uma síndrome rara, super rara, na verdade, e que a gente demorou para fechar o diagnóstico, e isso acabou ocasionando essa síndrome, na verdade, reflete em algumas alterações sensoriais no Antônio, questões motoras, enfim, num atraso geral no desenvolvimento. Mas quero apresentar a Mari, aliás, quero que a Mari se apresente, né, que é minha convidada para esse bate-papo. Ó, o pessoal do Santa Inês entrando, Mari. Uhum. Então, Mari, eu quero que tu te apresente um pouquinho para a gente começar esse bate-papo sobre os reflexos do isolamento social na nossa maternidade atípica. Tá certo. Obrigada, Olga, por me convidar. Tu sabe o quanto eu gosto de falar sobre isso. O nosso primeiro contato já foi assim um desabafo, uma conversa que quando a gente viu o tempo passou simplesmente. Muito intenso. Bom, extremamente. Então, assim, eu sou também uma mãe atípica, mãe do Gabriel, que hoje tem 9 anos, e da Guilhermina, que está com 1 ano e 7 meses. O Gabriel teve o diagnóstico de apraxia de fala na infância com quase 3 aninhos.
E há 2 anos a gente descobriu, então, da onde vinha essa apraxia, da onde vinha esse sintoma da ausência de fala, né, ou de uma dificuldade de fala, é de uma síndrome também rara, também, então, uma questão genética. A síndrome deles chama-se SATB2, é uma síndrome que a gente chama de novo, ou seja, veio com ele não herdou nem de mim, nem do pai dele, nem da nossa mistura genética. Com esse diagnóstico da síndrome, na verdade, a gente manteve as mesmas terapias que a gente tinha, obviamente, já no tratamento da apraxia de fala. Então, essa é a minha história. Além disso, eu sou advogada. Então, hoje eu sou mãe atípica e advogada. Um bate-papo hoje entre a psicóloga e a advogada. Tem muita coisa em comum e por isso que a gente acabou se juntando, né, Mari? Ó, o pessoal tá dizendo que tá travando bastante. Vamos ver. Tu tá no Wi-Fi ou no 4G? Só para checar. Tô no Wi-Fi. Pois é, que coisa séria. Essa internet em tempos de pandemia tem deixado a desejar, né? Todo mundo brigando com as internets. Dependendo do horário. Exato. Bom, mas enfim, vamos começar falando, né? Eu começo apresentando que, no meu caso, o Antônio fazia... As duas estão, ó. As duas estão trancando. Ah, meu Deus, e agora? Vamos ver, vamos tentar, pessoal. Vamos seguir. Quem sabe eu reinicio, será? Tu tá me vendo e ouvindo, Mari? Eu estou. Pois é, eu também estou te vendo e ouvindo, então vamos ver. Vamos seguir. Vamos seguir. O pessoal está dizendo que as duas estão travando. Então é alguma coisa. Tá, vamos seguindo e a gente, se travar total, a gente reinicia. Então, eu estava dizendo que o Antônio, desde muito pequeno, meu filho, desde 5 meses, na verdade, começou com fonoterapia, em seguida começou fisioterapia e sempre fez muitas terapias, né? E antes dessa pandemia chegar por aqui, ele tinha terapia diariamente, né? Então, ele tinha uma rotina intensa de terapia e escola, né? E a pandemia chegou e bum! E desorganizou a nossa vida, né? Como é que foi isso aí para ti, Mari? Como é que foi como é que era a vida do Gabi e como é que tá a vida de vocês, né? A gente também tinha uma rotina de terapias, né? Não diariamente, porque a gente já tinha diminuído um pouquinho algumas terapias em função do nascimento da Guilhermina, que isso demandou da gente também uma reorganização familiar, né? Então, o Gabriel, antes do início da pandemia, a gente fazia fono, psicopedagoga, psicomotricidade, e ele participaria, então, da sala de recurso do colégio, que não se iniciou porque acabou já... Eu disse quando ia começar o ano depois do carnaval, o ano também não começou por causa da pandemia. Então, assim, a nossa rotina familiar era essa, né? Pela parte da manhã, as terapias, e na parte da tarde, então, a escola. Isso nos tomava já um bom tempo, né? Da nossa vida. E a gente teve que criar uma nova rotina. E essa rotina demandou um isolamento social que fez com que a gente perdesse a nossa ajuda que a gente tinha, né? A nossa rede de apoio. Então, assim, os familiares a gente teve que se afastar, avós principalmente. A escola a gente teve que abandonar, né? Obviamente. E a gente, então, criou uma nova rotina familiar e estamos nos adaptando cada dia, na expectativa de quando isso termina. Se é que vai terminar logo, né? Ai, nem sei. Sabe o que eu lembrei agora? Me veio à mente... né, rapidinho aqui a cena do último dia que a gente se viu lá no colégio, Mari, que a gente se olhou assim, o que a gente vai fazer? Né? Vou fugir, para onde a gente vai, né? E eu lembro que e naquele momento a gente não sabia se isso ia se efetivar mesmo, porque isso era algo tão absurdo de se pensar que eu imaginei, daqui a 2 semanas a gente está aqui de volta, né?
Sim, a gente achou que ia ser 2 semanas e era isso, né? Agora eu lembrei dessa cena, assim, o que que a gente vai fazer? Bom, eu fui pra praia, eu fui pra casa de praia, né? Uhum. Tipo assim, não, vamos tirar uma folga, vamos passear um pouco, sair do apartamento Uhum. pequeno, enfim. E daqui a pouco essa coisa se estendeu e cá estamos, né? Então, só lembrei dessa cena, né? Daquele Sim. último dia da gente no colégio, não acreditando no que estava acontecendo, achando meio, né? Upa, e agora? Uhum. Enfim. É. Mas eu hoje mesmo eu estava conversando assim com algumas mães, né, que estão no nosso círculo de amizade agora, né, Olga? Porque a atipicidade nos presenteou com muitas amizades que a gente não teria Exato. encontrado. Uhum. E mal ou bem a gente acaba tendo conversas mais densas um pouquinho, né? Mais Ó, profundas. E a Tércia entrou, só para comentar, tá? A Tércia a, deu um oizinho ali. Tércia é a nossa fono. é, então, assim, até a gente, como tá um pouco acostumada a se moldar às rotinas dos nossos filhos, né? Porque, por exemplo, o Gabriel, há 2 anos atrás, ele não precisava tanto de uma psicopedagoga como ele precisa agora. Então, a gente foi se Uhum. adaptando e procurando essa profissional para nos ajudar, né? Em Uhum. determinado momento, a questão sensorial do Gabi pedia um ecoterapeuta, então nós fomos lá, buscamos o ecoterapeuta, daí isso melhorou, então vamos substituir essa terapia, né? Então eu Uhum. acho que a gente está um pouquinho acostumado a ir se movimentando de acordo com as demandas, no Sim. caso, demandas dos nossos filhos, mas agora uma demanda mais externa ainda, né? Externa. Uhum. Eu já vi terapias com a chegada da Mana, né? E eu já vinha me questionando se não era terapia demais. Ó, o Juliano quer um oi também, olha, tá dando um oi. Hoje eu... Oi, Ju. Eu já vinha me questionando se não eram muitas terapias na vida do meu filho, né? Uhum, E uhum, só que eu não imaginei que a gente ia ter que parar e ficar sem nenhuma por um tempo, né? uhum. Mas eu A acho que escolha é isso nossa, mostra. normalmente, né? Eu tava assim num dilema, se para terapias, né? Uhum, Qual parar? Ai, meu Deus, o que que é importante, o que que não é? Claro que ao longo desses anos, o Gabi é mais velho que o Antônio, mas ao longo desses anos a gente já trocou algumas vezes de terapias, de terapeutas, só que agora chegou no momento que a gente não podia, né, uhum, uhum. seguir com a terapia. E eu imagino que para vocês a situação é semelhante, tu pode contar, mas apesar de alguns terapeutas terem oferecido o teleatendimento, eu senti que não era o caso, era da gente dar um Uhum. tempo, focar na família e tentar ver o que, que de bom e saudável poderia sair desse encontro familiar, né? E Sim. pelo que a gente E já daí conversou, aí foi entra, também, né? daí entra a questão da sinceridade da relação que a gente tem com os terapeutas, né? De dizer para ele qual é a nossa realidade nesse momento, o que, que a gente imagina que o nosso filho precisa e ouvir do terapeuta com toda a sinceridade possível se isso é viável ou não, né? Então, Boa. assim, essas adaptações das terapias que acontecem como rotina, né? Nós temos já quase 7 anos de terapia com o Gabriel, né? Uhum. Então, é bastante. É bastante. Deu uma Uma conversa Trancou o muito áudio um franca pouquinho, Mari. agora. Espera aí. Deu, voltou. Uhum. Então a gente sempre tem essa conversa muito franca com os terapeutas. E nesse momento a gente também pontuou isso, né? De se não era o Uhum. momento da gente ficar a família ali criando essa nova rotina e até Uhum. percebendo nuances que no dia a dia, na correria, a gente acaba não percebendo, né? Uma brincadeira que tu pode fazer com mais calma, com mais tranquilidade, porque não tem aquele horário de ir para o colégio, o horário de ir para terapia. Exato. Uhum. Eu acho que perdemos a Mari. Mari, volta, Mari. Estou aqui, Voltou. tá Deu. bem. Então, acho que essa coisa fez com nada, né? E também aproveitasse esse momento da família mesmo, para ter essa Uhum. percepção de um olhar que a gente talvez não tivesse assim tão apurado num momento de Uhum. rotina normal.
E daí a gente percebe o quanto a família pode ser terapêutico, né? A gente estava falando, o Gabi, assim como o meu Antônio, tem manas mais novas, né? Uhum. Numa fase muito exploratória, muito instigante, assim. E a gente conversava em outro momento, né, Mari, do quanto essas manas estão sendo terapêuticas para os nossos Sim. guris, né? Eu não sei É. como é que Uhum. quiser falar um pouco mais sobre isso. Aqui em casa, Uhum. antes disso tudo começar, Antônio não brincava com a Mana, porque são 4 anos de Uhum. diferença, então era assim, eles não brincavam juntos, cada um tinha sua vidinha, suas brincadeiras, Antônio com muitas terapias, a Mana ficava em casa. Agora eles juntos, eles têm brincado, muito. E isso é lindo de ver, e o quanto eles têm se desenvolvido, assim, né? Um ajudando o outro. Uhum. É, Como é que tá isso a, aí com a Guilhermina e o Gabi? também, da mesma forma. E isso também é a outra coisa que a gente está com mais tempo de fazer essa mistura das brincadeiras, em que pese a diferença de idade, que a nossa diferença ainda é maior ainda, né? A Guilhermina não tem 2 anos e o Gabriel está com 9. Mas o que eu percebo é que no momento em que a gente, inclusive, estava um pouco cansado de fazer os treinos em casa, os treinos de fala, mais especificamente, né, que é o nosso foco, vamos dizer assim, principal, a gente acaba com a Guilhermina, a gente está ensinando ela a falar. E isso vem de forma mais natural, porque ela está nessa fase do aprendizado, né, de repetir palavras, e ele se vê mais entusiasmado a treinar quando ele está vendo aquele par dele também treinando, também melhorando a pronúncia, também melhorando a dicção e tudo mais. Então, eu vejo ele mais tranquilo em casa, com o apoio da terapeuta Guilhermina, que eu também chamo, né? Do mesmo jeito a questão da brincadeira, do brincado, faz de conta, né? Porque a questão da ideação para o Gabi é muito complicada, é muito complexa, é difícil para ele entrar num cenário de brincadeira e propor algum tipo de brincadeira natural. Então ele entra na brincadeira da mãe. Perdi Tá muito interessado. vocês. Opa! Aqui. Deu? Às vezes ele não tá muito interessado, mas daí a Mana foi lá, monta toda a comidinha, o pratinho, o copinho e tal. Ó, mano, vem cá e puxa o mano, e daqui a pouco tá o mano ali brincando, né? Olha só, tem uma pergunta aqui que chegou da... Não consigo ver o nome dela, mas quais são os sintomas das crianças de vocês? Ela queria saber os sintomas. No meu caso, eu comentei antes, né? O Antônio tem um atraso no desenvolvimento, que pega muito a parte motora, ele tem uma deficiência auditiva, uma perda leve, e tem um atraso de fala, né? Um atraso de linguagem bem importante. Eu acho que isso é o mais significativo, né? Que impacta no hoje, vamos dizer assim. O Gabi tem vários. A síndrome dele descreve vários sintomas, né? Dos principais sintomas que a gente tem é a dificuldade de fala, né? Mas ele tem questões sensoriais também envolvidas, ele tem um déficit cognitivo razoável, né? Mas ele se relaciona, ele gosta muito de convívio social, o convívio social dele é muito bom, ele gosta de estar no colégio, ele gosta de estar cercado de pessoas. Isso não quer dizer que ele vá propor uma conversa, ou que ele vá mesmo responder para vocês essa conversa, sabe? Porque ele tem esse desejo de falar, mas imagina uma pessoa que tem essa dificuldade, mesmo estando habilitada tal, como por exemplo um oi, meu nome é Gabriel, que ele já poderia estar falando, isso se torna um pouquinho, ele tem um certo receio ainda, né? Um constrangimento. E daí eu acho que tu fala do quanto ele está sentindo falta dessa escola, imagino. Né? Porque se ele gosta de estar rodeado das crianças, o meu filho tem estado muito triste, porque não tem as crianças em volta. A Elsie está perguntando qual é o nome da síndrome. No meu caso, é síndrome de Charge, Elsie. Que na verdade faz pouco tempo. Eu ia A dizer do que Gabi faz é pouco tempo que SATB2. Desculpa, eu ia dizer que faz pouco tempo que é nomeado síndrome. Até pouco tempo atrás nem era síndrome, é uma associação de sintomas, vamos dizer assim. E pode falar qual é a do Gabi, que eu te interrompi. Tá, a do Gabi é SATB2, é esse. E
de fato, o Gabi sente muito falta da escola e uma das coisas, o Gabi, ele é super vidrado atualmente, assim, já no último ano, a calendário. Então, assim, quando ele se fixou nesse tema, para nós foi muito bom, porque ele aprendeu a contar até 31. Então, ele teve uma relação com os números a partir do calendário, né? Que permanece até hoje. Então, assim, ele diariamente pergunta que dia que voltam as aulas. Então, ele pega o calendário e diz daí eu digo, era 1 de maio. Daí eu falei, não é mais 1 de maio, meu amor. Talvez seja 1 de junho, mas a mamãe não tem como te dizer quando vai ser. Talvez seja 1 de junho, né? E nessa a gente fica, né? Porque, de fato, a gente não tem a informação oficial de quando isso pode voltar a acontecer, né? E falta um pouquinho dessa sinceridade, talvez, para os órgãos responsáveis, né? De nos dar uma prévia, não ficar só empurrando, né, com a barriga, porque isso reflete em tudo. Por exemplo, a gente teve que voltar a trabalhar parcialmente, mas e aí? Até onde vamos, né? Como é que a gente tem que se organizar? Daqui a pouco a nossa rede de apoio que estava zerada, alguma coisinha a gente vai ter que ir atrás já, né? Sim. É que, na verdade, eu acho que não tem como prever ainda, né? Essa que é a questão, Mari. E eu fico pensando, tu conseguiu explicar para o Gabi? Tu acha que o Gabi entendeu direito o que é o corona? Por que estamos em casa? Essa é uma dúvida que já me perguntaram, assim, é uma pergunta que já me fizeram. O Gabi tem um entendimento um pouco diferente, né? Ele tem um déficit cognitivo que faz com que a gente não saiba dizer exatamente tudo o que ele compreende. Mas o que a gente disse para ele é que tem uma gripe muito forte, que ninguém está podendo ir para a aula, que as professoras estão em casa trabalhando, e nesse sentido, assim, a escola é super acolhedora mesmo na distância, né? Porque as profs mandaram vídeos, mandaram áudios para ele, né? Explicando também a situação de que elas também estão em casa, de que elas também estão com saudade. Que amor! Para que ele consiga realmente internalizar essa informação. Mas até que ponto ele compreende que isso aqui não é férias? Porque férias já estava, né, no nosso roteiro. No período do verão a gente está de férias, ele já entendia o que eram as férias. Então, assim, eu não sei se ele sabe diferenciar que não estamos em férias, é um momento diferente em razão de uma situação atípica. E até eu não sei, porque o nosso colégio fez um calendário um pouco diferente das outras escolas da cidade e até do país. As nossas aulas, sei lá, a gente teve o quê? 10 dias de aula, né? E simplesmente começou a história da pandemia. Então, eles nem tiveram, eles estavam voltando das férias, estavam começando a se reorganizar e tudo. Né? Então não deu nem tempo de sentir o colégio, né? É o que eu disse para ti antes, a gente pensava assim, para dar o ritmo no nosso trabalho, né? Que a gente trabalha, vai passar o carnaval, a gente vai engrenar, a gente vai trabalhar. Só que não, teve outro break ali, né? Que a gente teve que parar. Sim, eu digo isso, explicando isso para eles, né? Poxa, mãe, mas a gente recém estava voltando para as aulas e agora... Eu não tenho claro o que o Antônio compreende também, né? Eu tenho... É meio nebuloso, né? Como tu disse, do Gabi, eu também não tenho claro se ele entende o que está acontecendo. A Patrícia está dizendo que esse momento é bastante complicado, mas como cada vez aumenta mais o período de quarentena, às vezes eles acham que estamos enrolando. Boa colocação, Patrícia. A gente tenta explicar para os pequenos, isso de qualquer idade, né? E daqui a pouco eles acham que a gente está enrolando mesmo, né? Como assim, mãe? Tu disse que ia ser primeiro, né? 1 de maio, e não vai ser mais 1 de maio, agora é 1 de julho, mas como assim? Sim, eu até brinquei outro dia, eu faço que nem calendário de presidiário, assim, né? Eu vou riscando os dias pra gente ter uma ideia de quando que tá. Todos os dias eu vejo com ele no calendário que dia que é, dia do mês, né? Mas, meu Deus, como é que a gente vai dizer para essas crianças quando a gente vai voltar? Não, a gente não tem essa resposta e não, a gente não está enrolando, né, Patrícia? Mas realmente difícil para os pequenininhos entenderem isso. É muito difícil. E da mesma forma, é algo que a gente não tem o controle, né? E como isso gera frustração, né? Nós pais, imagine quanta frustração isso pode refletir nos filhos. Então, isso que eu penso, né? A gente tem que estar com a nossa mente saudável para não fazer com que a mente deles, pequenininhos, daqui a pouco pereça, adoeça, né? Em razão desse estresse que está gerando. Então, a gente tem que ser
o mais natural, vamos dizer assim, mais cara de paisagem possível, né? Para que eles voltem para o colégio, quando voltarem, saudáveis, querendo aquilo, não vendo toda essa situação de forma tão estressante quanto a gente está percebendo, mas tentar fazer a coisa fluir de forma mais natural. Pois é, e como a gente poder deixar esse momento leve, né? Eu acho que isso daí depende da gente, não é deles, né? Porque, sim, tem dias que a gente está estressado, né? Estamos em casa, né? Tá a gente, a companheira está trabalhando também, tem a criança. Isso eu já falei em outras lives, acaba que eu me torno repetitiva, mas tem que ser leve para a criança, né? As crianças não precisam vivenciar isso como algo ruim, né? É isso, não quer dizer que a gente está protegendo eles para não se frustrarem, não é isso. Não. Até porque na nossa atipicidade, frustração é algo que eles convivem, né? É recorrente. É recorrente, mas é tentar minimizar, né, esse efeito tão ruim que essa pandemia pode gerar. Exato. E uma das coisas que eu fico pensando então, eu expliquei, né? A gente explicou em casa sobre o que está acontecendo, eles sabem, tanto o Antônio quanto a Carolina, que é mais nova, mas a gente não fica massacrando nesse assunto, né? E tento, né, na medida do possível, com o trabalho meu, do marido, né, tentar fazer momentos bons com eles, porque sim, ele está sentindo falta das terapias também, ele deve sentir falta também dos terapeutas, mas a gente tem que ir tentando preencher isso, né? Alguém perguntou aqui, deixa eu achar. A Patrícia disse que a gente acaba perdendo a credibilidade com isso, né? De tentando falar as datas de volta e acaba que nunca volta. A Tércia comentando, imagina a saudade da escola e da rotina, muita. E tu sabe, Tércia, não sei como é que foi contigo, Mari, nas primeiras semanas eu tentei estabelecer uma rotina nova, vamos dizer assim, né? Que eu ia trabalhar algumas coisas, ia fazer algumas atividades, só que não tem rotina em casa. Em casa, o caos chegou, acho que tu falou, né? Depois a gente tem que entrar nessa parte do caos, né? E eu não consigo estabelecer rotina, porque nós estamos em casa, o nosso emocional tá diferente, das crianças também, e não é todos os dias que ele tá afim de fazer aquelas coisas. É diferente quando tem uma rotina já engrenada com escola, terapias e aquela vida que a gente conhecia, né? É complicado tentar manter essa rotina agora. Eu desisti da rotina, não sei na tua casa. Aqui eu desisti. A gente criou uma rotina, a gente foi para uma casa em Gravataí, que a gente tem, que também pensando no melhor para eles, pequenos, para ter uma casa com mais espaço, né? Já que a gente teria esse isolamento social. E lá a gente criou uma nova rotina, uma rotina, vamos dizer, de final de semana, né? Então o Gabi, que ama esporte diariamente, o meu marido vai para o campo lá que tem no condomínio, joga futebol e depois do futebol joga tênis, ou seja, são 2 horas de atividade física para ambos. Para o Gabriel, então, isso está sendo final de semana no dia de semana, ele está super faceiro, super todo feliz. Dia sábado, todo dia domingo. Isso foi até o momento que eu digo que a escola chegou até a gente na quarentena, né? E daí nos demandando a criação de uma nova rotina, de novas adaptações, né? Primeiro com envio de materiais, depois com algumas aulas online. E isso demandou da gente também apresentar um novo cenário para o Gabi. E que vem demandando até hoje. E nesse ponto eu digo que foi a maior dificuldade, está sendo, né? A maior dificuldade na pandemia, na quarentena. Porque essa coisa de ele sentar, olhar a aulinha, perceber os colegas ali também da mesma forma que ele, sentadinhos, né? Ouvindo o que a prof está falando. Isso demanda muita. Ele não pode se desorganizar em nenhum momento daquele dia para que isso aconteça de forma natural, né? E ele tem que ter o interesse de participar dessa aula. E para uma criança que que tem algumas diferenças daquele quadro que está ali, é muito difícil. Eu vejo assim no grupo de mães do colégio mesmo, é difícil, né? Então, por que a gente não assume que para a gente também é difícil? E daí vamos tentar minimizar isso fazendo o possível. Então, assim, Gabriel,
vamos assistir aulinhas. Se ele ficar brigando, incomodando, vamos prezar em ele fazer as tarefas que estão sendo enviadas, todas também adaptadas, para que ele compreenda, ele tenha mais tempo de se debruçar sobre aquilo, né? Então é isso que a gente tem feito, sabe? A gente não tem... E as atividades estão indo adaptadas, Mari? Como é que está isso? Porque na escola a gente tem contato com a pedagoga especial que nos auxilia, né? A gente está sempre em contato com todo mundo. Como é que está isso aí para o Gabi especificamente? Foi muito pouco tempo de aula, né? Então, assim, a previsibilidade de conteúdo para o Gabi, o repertório dele, a prof não teve muita oportunidade de conhecer. Tampouco a pessoa responsável pela sala de recursos, né? Então, no início, sim, vinha adaptado, mas é uma adaptação que ainda não atendia ao repertório do Gabi. Então, nós fomos juntos construindo algo que seria, assim, interessante para o Gabriel, possível diante das habilidades dele, mas não aquém do que ele pode render. Então, é um trabalho que, imagina, no olho já é difícil, imagina assim virtualmente, né? Então, a gente vai fazendo as tarefas, algumas que vêm eu já dou mais alguma adaptada e a gente devolve isso para a prof e assim ela está conhecendo o Gabi. Mas assim, a gente tem a sorte de ter ao nosso lado uma escola que se interessa, né? Que quer estar próximo a esse perfil de aluno. Sim. Então, a gente tem essa dedicação e essa preocupação tanto por parte dos professores quanto por parte da direção, né? Sim, então, isso é importante porque mesmo naqueles momentos que a gente sofre um pouquinho porque o material não veio adaptado corretamente e tal, tem um interesse, uma preocupação da escola e isso é ótimo. Isso não é jabá, tá? Renata e Rosana, que elas estão nos assistindo aqui. Deixa eu puxar um saco um pouquinho. Meu Deus, eu nem tô vendo quem tá entrando. Agora eu vi ali, o Zeca entrou. Gente, eu preciso ligar minha luz aqui que eu esqueci, só um pouquinho. Peço desculpa para vocês, eu vou sumir rapidinho aqui, peraí. Só para ligar a luz, que não tá ligando. Mas essa questão da adaptação, isso é uma construção que eu acho que é multidisciplinar, né? Não é só nessa fase que a escola tem que contar com o apoio dos pais e vice-versa. Isso talvez seja um dos pontos positivos, eu acho, né? Dessa pandemia. A gente está aprendendo a enxergar as coisas de um jeito diferente, construir algo talvez melhor. Porque eu estou precisando do apoio da escola e eles estão vendo que precisam também nos ouvir para apresentar algo que nos atenda. Sim, tu sabe que eu sou suspeita, né? Eu até às vezes fico meio assim de falar, mas pro Antônio, pro meu filho, tá sendo super bom esse momento. Ele tem curtido muito as aulas e eu vejo, eu como mãe, eu tô sabendo exatamente em que ponto que ele conteúdo. tá, o conteúdo, porque a previsibilidade do conteúdo, Porque o Antônio está no primeiro ano, né? Então agora era entregar ele lá, ele entra na sala e eu não sabia exatamente o que ele estava aprendendo, fazendo em sala de aula. A gente tem uma noção, mas a gente não sabe exatamente o que acontece. E agora aqui eu estou conseguindo ver o que ele sabe, o que ele não sabe, a evolução. E isso eu estou achando muito legal. E ele adora as aulas online. Algumas atividades ele resiste, não gosta. E daí, assim, a gente tá falando toda a parte boa, não, mas tem uma parte que é chata, né, Mari? No meu caso, o Antônio tem um problema motor, né, de motricidade. Então, ele não recorta, ele não usa tesoura. Todas as atividades que vêm, que são de recortar, quem é que recorta? Mamãe. Mamãe. Ou a Mana. Não, a Mana ainda não tá na tesoura. Mas, enfim, eu percebo, hoje até eu fiz um desabafo, eu percebo que eu tenho que adaptar algumas coisas, que a escola me manda sugestões, mas eu que tenho que fazer, eu que tenho que executar. Não é simplesmente pega a atividade enviada para a escola e senta para fazer. Como algumas mães eu sei que deixam até os filhos sozinhos fazendo. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Eu tenho que organizar o material, eu faço um ambiente, um setting bem atrativo para ele vir, para ele fazer, que tem dias que realmente ele não tá afim. Então, isso que eu acho que é a parte que cansa um pouco dessa história da escola, né? O que o Juliano está comentando aqui, ó. Vocês conseguem observar regressões no desenvolvimento global dos meninos? Juliano, eu não
Não noto, não. Pelo contrário, eu percebo uma evolução. É que a gente fez uma coisa. Acho que é no 5º dia de, de confinamento aí, que a gente estava quase pirando, eu resolvi comprar um pula-pula. E o Antônio, Olha, com problema motor e de equilíbrio, ele pulava no pula-pula, mas não era uma desenvoltura, assim, né? Agora ele tá master no pula-pula. Então eu percebo que em vários aspectos ele foi evoluindo. Ele tá melhor na bicicleta também, que na nossa casa lá na frente tem um bom pátio que ele consegue andar. Então eu percebo uma baita evolução em vários aspectos, Juliano, mesmo a gente estando sem terapia. Porque a gente tem os terapeutas de casa, né, Mari? Não. E ele perguntou do comportamental, né? A questão que a gente teve, assim, de fato, psicomotor, não porque o Gabi está fazendo um monte de esporte, como eu disse, as habilidades de, vamos dizer, escrita e desenho e pintura a gente tem incentivado, mas a questão comportamental talvez eu consiga fazer um link com a questão do sono, né, Olga? Porque ele está tendo um prejuízo no sono. E daí ele tendo prejuízo no sono, mamãe e papai têm prejuízo, e isso vira uma bola de neve. Então, assim, faz quase 50 dias que o nosso sono está sendo interrompido no meio da madrugada. Então, 4, 5 da manhã... né, Olga? Porque ele teve a iniciativa de sozinho e caminhar até o nosso quarto. Daí ele chegou no meu lado e disse, oi, eu levei um susto. Eu disse assim, oi, sobe aqui, vamos seguir dormindo. Só que agora já faz 40 dias, 40 e poucos dias que isso se repete. Então, eu e o meu marido, a gente já não acorda junto há um bom tempo. Sozinhos, eu digo, né? Então, já teve dia que eu fui dormir na cama do Gabi, ele foi dormir na cama do Gabi. Confusão total. Então, eu acho que comportamental... E não é não estar gastando energia, porque ele está gastando energia. Talvez ele não esteja gastando tanto o intelecto a ponto de fazer aquele descanso, né, do cérebro. Mas essa noite, ele dormiu a noite toda. Dormiu e acordou só às 8h30 da manhã. Que bom. Então foi uma noite Talvez, boa. Eu tô bem maquiada para disfarçar as olheiras aqui, porque aqui em casa tá complicado. Mas assim, o que eu ia contar é o que eu percebi no Antônio. O Antônio sempre acordou cedo. Sempre acordou cedo e sempre dormiu cedo. O pessoal dizia que eu tinha uma mágica, assim, né? Que a gente jantava, tomava banho, às 21 horas ele estava na cama dormindo. Em qualquer lugar, coisa mais querida, assim, um amor. Sim. E agora não, agora chega de noite, ele não deixa a gente apagar as luzes, ele não deixa a gente desligar a TV. Ele quer, tipo assim, vamos curtir esse momento, eu não tô afim de dormir, não. Eu tô exausta, eu tô louca pra, né, ficar um pouco sozinha com o marido, que isso não acontece mais, né? Então, mas... Não, me prometeram uma viagem, não sei quando, mas a gente tem que anotar para não deixar passar. Prometeram uma viagem. Eu, na verdade, eu tenho comentado até nas lives que eu quero day spa, ou no mínimo um day ou um fim de semana num spa sozinha. Isolamento social do marido e dos filhos. Total. Mas isso é outra história. Mas eu percebo que isso afetou no sono dele. Da pequena não tanto, mas dele afetou bastante do horário de dormir. Lá no início ele andava acordando 5 horas da manhã, mas não era assim, voltar a dormir. Era acordar, bom dia, 5 horas da manhã, a semana inteira. E daí tava bem complicado. Agora tá melhor, ele tem dormido um pouco mais, mas de noite ainda resiste bastante na hora de dormir, porque eu acho que é isso, ele tá gastando energia, tá? Mas ele percebe que nós estamos ali, num clima bom, e ele quer participar, não quer dormir, não. Não adianta. Sim. O nosso baque foi esse, do sono e a questão da escola, e também a coisa da rede de apoio, né? Que todo mundo tem uma rede de apoio, né? A gente tem ali os avós que nos dão uma força. No meu caso, eu tenho minha avó, ou seja, a bisa deles, que dá um suporte emergencial quando precisa. Mas a escola, hoje em dia, é a nossa maior rede de apoio, né? E sem ela, a gente fica bem complicado. Então, a gente precisa trabalhar. Agora, começamos a trabalhar virtualmente aqui no escritório, né? Como é que isso vai acontecer? Eu vou precisar de um mínimo, né? O meu marido também precisa trabalhar. Então, enquanto um está em casa, outro está trabalhando, a gente também vai ter que criar agora
mais vamos ter que nos moldar para mais essa fase. Uhum. Uma outra rotina, uma outra estrutura. Aqui em casa é bem claro, assim, quando um trabalha, o outro não trabalha, né? Não tem como os dois trabalharem ao mesmo tempo, né? Então, se realmente as escolas vão demorarem a retomar as aulas, eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar nisso. Deixa eu ler uns comentários aqui que chegaram, né? A gente se reinventa toda. Egilene, é isso? Tem uns nomes que às vezes a gente não sabe se é do Instagram ou enfim. A Paty contando que lá já teve até episódio de sonambulismo, né? A Paty Piveto, a nossa amiga. Eu tenho uma agenda dizendo que quer, então eu vou cobrar. Fica com as crianças, ó, anota aí. Tá bom. Cobrar depois, né? Porque, sim, realmente fica bem pesado. Podem ir mandando as perguntas, pessoal. Ó, uma coisa, desculpa. Diga. Posso ler aqui? Não, pode. Não, a Patrícia comentou que a filha maior, a filha mais velha dela, que está no primeiro ano também, que nem o Antônio, antes não queria saber das aulas, não estava nem aí para os temas, e que agora ela não quer perder uma aula. Eu acho que isso deve ter a ver, Patrícia, com o jeito que a escola foi se reinventando e que as professoras foram fazendo as atividades. Abordagem. Né? A abordagem, porque Antônio também gosta muito das aulas, se diverte, e eu percebo que quando ele não quer alguma atividade, é algo maior que está envolvido, não tem a ver com a atividade proposta pela escola, né? Não é essa a questão. Né? O que tu ia falar, Mari? Não, da pergunta que tu lançou lá no post, né, de os terapeutas, como eles têm percebido os pacientes e a sua família, né? De que a gente, como mãe atípica e com uma relação franca e tranquila que a gente tem com os nossos terapeutas, de fazer com que isso se espraie, né? Essa relação franca. E de que eles se preocupem, sim, de como que tá essa família. Será que eu vou mandar, eu vou propor essa atividade online para aquela criança? Será que essa família tem essa estrutura? Não só emocional, mas também a pessoa tem que ter uma boa internet, um tablet razoável para a criança, né? Então, tudo isso tem que ser medido, né? A gente reforça sempre esse trabalho da multidisciplinaridade que quando a gente começou a nossa busca por diagnóstico lá atrás, a gente foi parar lá no SARA de Brasília, em busca de diagnóstico. E lá foi a primeira vez que eu vi vários profissionais trabalharem, atenderem um paciente de forma conjunta. Então, estava lá o neuro, a geneticista, a fono, o psicomotricista, e aquilo me mostrou assim, olha, esse é o caminho. Não tem como as coisas andarem só, não, eu vou no neuro e o neuro não fala com o meu fono. Eu vou no meu geneticista e ele não conversa com o meu neuro, porque nem entre médicos, às vezes, a gente vê esse diálogo, né? Sim, então, eu acho que essa coisa da multidisciplinaridade está acontecendo, né? É gradual, mas é nosso papel, como família e como pessoas que buscam algum conhecimento, fazer com que isso aconteça, né? Para que famílias que não tenham essa mesma possibilidade de buscar isso, de explicar isso para o terapeuta, se sintam seguras de propor isso para os profissionais que atendem seus filhos. E é importante, eu acho que no meu caso eu percebi, os terapeutas perceberam como é que estava o nosso movimento em casa e eu acho que a gente acordou muito bem de que seguiríamos sem terapia. Mas talvez tenha alguns casos de que o terapeuta perceba que a criança não, realmente precisa seguir em terapia e precisa dar um jeito nisso, né? Eu acho que daí cabe a avaliação do profissional dizer, né, o que é indicado, o que não é. Eu digo, a conversa tem que existir, mas é o profissional habilitado a dizer, né, não, podemos parar aqui, podemos parar ali, que vai, né, dimensionar aonde vai se parar, o que vai ser feito. Isso. Eu perdi um comentário aqui, cadê? A Tércia Fono tinha comentado que a gente faz atividades bem legais e que ela adora assistir os vídeos. Eu tenho feito isso. Eu tenho um grupo, né, onde eu tenho todos os terapeutas e ali eu vou mandando as novidades. Tipo, quando eu percebi que o Antônio estava pulando muito bem no pula-pula, fiz um vídeo e mandei para eles. Olha só que bacana. Quando eu vi que o Antônio estava finalmente brincando com a irmã mais nova, né, brincando de faz de conta,
tirei foto e mando para eles irem acompanhando como é que tá e até poderem dar uma luz aqui de como fazer, né? Aqui em casa a gente também mandou o Gabi usando garfo para comer massa, fazendo o movimento certinho para comer massa. Ele interessado, ele pediu o garfo, ele que quis fazer aquilo. Então aconteceu. A Fábio está falando aqui, ó. Oi, Fábio. Isso, aqui. Nesses serviços grandes existe essa equipe multidisciplinar, porém no nosso caso a família tem que fazer esse elo. Às vezes é a neuro que pode fazer isso, ou um dos terapeutas fazer esse meio de campo, mas eu concordo, Fábio, que na maioria das vezes é a família que tem que fazer isso. Eu faço isso sempre. A Paty, falando que o maior benefício da aula online é que o Felipe está mais encorajado para participar da aula verbalmente. Já as terapias online não renderam resultados positivos. Eu percebo o Antônio super participativo também. Antônio, até no nosso caso que é bilíngue, né? Quando tem a teacher em aula, até quando é a teacher eu vejo ele ativo e querendo responder, se não é falando, é digitando no chat. Ele é super participativo também, que às vezes numa aula grande, numa sala de aula com vários alunos, ele poderia ficar mais acanhado, né? Tem essa situação também, Paty, acho. Que bom ver que são realidades diversas, né? Porque não tem como a gente dar uma regra aqui de o que vai funcionar para um, o que vai funcionar para outro. Cada criança está reagindo de um jeito, a reação familiar também. Essa é a que a gente pode mais controlar, eu acho, né, Olga? É a reação dos pais, a nossa reação. A gente não pode exigir dos filhos que eles tenham uma reação adequada para algo que eles nem sequer, a gente não sabe nem se eles estão entendendo o que tá acontecendo. Mas como em cada casa a coisa está funcionando de um jeito, diferente numa casa, diferente no outro, né? Tu sabe que logo nas primeiras semanas o Antônio já teve alguns episódios de tristeza, assim, muito profunda. E eu fiquei preocupada e entrei em contato com a psicóloga dele e ela disse, ó, todos estamos, né? Todos estamos muito tristes. Ele também tem direito de ficar triste. Então agora quando eu percebo que ele tá mais melancólico, assim, às vezes ele tá triste mesmo, às vezes ele começa muito bravo, irritado, até que ele começa a chorar. E agora eu tenho sentado e conversado com ele. Olha, a mamãe também tá triste, tá? Mamãe também tá cansada disso. Tá enchendo o saco, eu sei, mas olha que legal o que a gente fez hoje. E tento conversar com ele, mesmo ele não... O Antônio fala, mas ele não consegue se expressar, assim, tão espontaneamente, né? Então eu tento falar com ele sobre isso e dizer, olha... Mamãe também tá assim, né? Eu sei que tá difícil, mas estamos junto nessa. O Ju comentou aqui, vai depender muito dos especialistas estarem dispostos a fazer essas trocas para auxiliar no desenvolvimento das crianças. Com certeza, Juliano, para a equipe ser multidisciplinar, os terapeutas têm que, né, todos os profissionais envolvidos têm que ter interesse nisso, né? E às vezes a gente sabe que tem alguns terapeutas que preferem caminhar sozinhos, né? Então, realmente... O que tu falou faz sentido. Eu tenho a sorte, ou sei lá, uma boa escolha, eu tenho uma equipe muito bem integrada, né, Juliano? Né, Tércio? Mas realmente isso é verdade. A Patrícia dizendo, excelente bate-papo, percebi que os meus sentimentos das gurias não são só nossos. E é legal ver isso, Patrícia, que isso... mostra que não é só na maternidade atípica, né? Mas que é na maternidade em geral que tá todo mundo com dificuldades em casa com essa história do isolamento, né? Acho que é isso mesmo. E eu acho que não tem coisa que nos faça dar a gente ficar mais tranquilo quando a gente vê que outros estão passando por uma situação muito parecida com a nossa, né? Que a gente fica assim angustiado, achando que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas não é algo que, assim, se disserem que tá tudo excelente, maravilhoso, não é bem assim, né? Para todo mundo tá sendo super difícil. Não tem como. Não, a Márcia, tua parente, porque tem o mesmo sobrenome. Olha só. Tá dando parabéns. A gente tá com um Ibope bom, pelo menos, né? Pelo menos os nossos de casa estão nos assistindo, né? Não, tô brincando, tá? Então, um Ibope bom mesmo. Mas é isso. Eu tava olhando aqui, a gente tinha feito uma listinha. Opa, entrou mais alguma coisa aqui.
tentando nesse tempo trabalhar as habilidades diárias por aqui tem sido muito bom. Banho, andar de bicicleta, arrumar a mesa, ajudar nos afazeres de casa. Sim, além do irmão, né? Com certeza, Flávia, isso é algo que entrou forte aqui em casa. Ajuda a colocar mesa, ajuda a tirar. Vamos fazer um lanche, vamos lá fazer um bolo. Que talvez na rotina, dia a dia, eles vão para o colégio, a gente vai trabalhar. Não dá tempo, às vezes, na final de semana. Né? Então agora a gente tem tido tempo para fazer esse tipo de coisa com eles e eles têm gostado muito. A Rosana lá do colégio dizendo que está adorando. Por aí também tem trabalhado as habilidades, Mari? Como é que está? Não, o Gabi também gosta muito dessa coisa do ajudar, né? Do colocar a mesa, daí a gente já vai na quantificação, então vamos ver quantas pessoas vão sentar nessa mesa, então ele traz o número certo. Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Então assim, a gente acaba sempre tentando colocar alguma função naquilo que ele gosta de fazer, né? Então, se ele gosta de pôr a mesa, então vamos contar pratos, vamos contar guardanapo, talher, o que é faca, o que é garfo. Hoje tu quer o garfo, Gabi, ou tu quer a colher. Então, assim, agora ele tá com a mania do garfo, que a Marcinha e o Ju que incentivaram, né? Sim, lá em casa acaba que a gente vai se passando, porque não tem tempo, eu acabei não incentivando. Então, ele quis começar a usar o garfo, e ele fica super orgulhoso quando ele consegue, né? Então, a coisa também de levar... Né? De levar o lixo seco para o lugar, que é no saco preto que está lá na lavanderia, não é nesse aqui da cozinha. Então, daí ele já vê o que é lixo seco e o que não é lixo seco. E realmente, se fosse no meu dia a dia correndo, eu ia pegar a caixinha do suco, ia deixar na pia e depois eu ia pôr no lixo certo. Então, é exatamente essa ponderação da Flavinha está bem... A gente tem que incentivar isso. Se a gente está com esse tempo, arrumar a cama, vamos ver. Vamos botar pelo menos as almofadas em cima da cama. E eu, como estou com muito número na cabeça, porque o Gabi precisa dessa parte do número. Quantas almofadas? Quantas almofadas a gente vai pôr na tua cama aqui, Gabi? 5. Se eu tirar uma, quantas ficam? Então, assim, a gente vai trabalhando e vamos tentando registrar, né, de alguma forma, para que isso a prof saiba, o terapeuta saiba, porque são as áreas de interesse dele, né, do repertório dele nesse momento. Sim. Então a Tércia comentando, nesse período de isolamento social, compreender as escolhas das famílias e manter contato também é terapêutico, com certeza, Tércia, e tu faz isso muito bem, a gente sabe. A Edilene contando que nessa quarentena a Fernandinha começou a brincar, estamos adorando. Então tu percebe que o isolamento tem proporcionado às crianças não ficarem estagnadas porque não estão indo à escola ou porque não estão fazendo terapias. Elas estão se desenvolvendo, isso eu acho fantástico. A tua tia, a Márcia, dizendo que tua sobrinha... dando beijo. Mas essa coisa, né? Algumas mães preocupadas com o ano, né? Que não vão ter o ano, ou perdi o ano e tal. Mas eu fico pensando, lá na frente, profissionalmente para essas crianças, será que isso vai ser assim tão importante? Eu na minha faculdade, por exemplo, quando eu fiz a faculdade de Direito, no semestre foram 6 anos. Ou seja, eu perdi um ano. Mas, porque depois voltou para 5. Só que se eu não tivesse feito esse ano atrás, eu não teria talvez entrado naquele escritório que eu entrei naquele momento como estagiária, não teria tido essa mesma evolução profissional que eu tive. Então, assim, não vamos sofrer por antecipação. Sim. Vamos pensar no pior dos mundos, vai ter que repetir. Talvez isso seja até bom no longo prazo. No curto prazo, talvez não seja tão aceitável, né? Eu penso assim, mas eu sempre pensei assim, não tem a ver com pandemia, né? Eu sempre pensei que a experiência do agora é muito mais importante do que o foco lá na frente, né? Esse é um dos meus lemas de viver, e quando o Antônio nasceu, isso ficou mais concreto ainda, né? Eu tive na UTI neonatal por 32 dias, então era aquilo assim, né? Vamos viver o hoje, vamos sobreviver hoje. Então, isso eu já vivia, e agora... Com certeza, mas claro, no meu caso teve um luto porque é o primeiro ano, né? Ele entrou numa turma nova, colegas novos, tudo diferente, uma professora, né, que a gente queria muito que fosse, e daí agora ele não está podendo vivenciar isso, né? Então tem esse luto, né? Esse lamento de não estar sendo como a gente imaginava.
Mas é isso, né? Daqui a pouco as coisas se organizam e depois a gente vê se isso vai fazer falta, se não vai, se vão suspender o ano, se não, enfim, Exato. vamos Eu já fazendo. O sou que eu mais acho para frente, eu já me preocupo. a gente já Nossa, conversou sobre isso. Mas o que eu acho importante é fazer as atividades da escola, já que falamos de colégio, né? Eu acho importante, primeiro, porque ele acha divertido. Meu filho gosta, né? Ele sempre gostou de desafios. E segundo, porque é manter a criança em contato com a escola e manter aquela ideia, né, de escola, de Oi, atividades, de Ju. alguma forma, para ir se desenvolvendo. Mas não quer dizer que a gente tem que dar conta e ser a professora que não está tendo nesse momento todos os dias com eles, né? A gente tem que cuidar disso, né? Então, a Com Patrícia certeza. comentando que agora mães e pais estão tendo que mostrar a maternidade e paternidade na verdade, né? Atenção 100% que antes não tinha, né? O Ju comentando que aprendizado de matemática, por exemplo, tu faz até cozinhando, né? Enfim, a gente vai sempre, né? É um momento muito importante para trabalhar a autonomia. Aqui em casa, a Bárbara contando, a Bárbara mora em Portugal, que não é perda de ano, mas que é uma conquista de outras habilidades. Eu super concordo. Verdade. Super concordo. O que eu ia Olga, a gente comentar? está com muita gente, eu queria agradecer da Então tá. Abrapraxia, da associação que eu faço parte, tá a Ju, tá a Isso. Fábio, muitas mães voluntárias estão participando aqui da nossa conversa. Eu agradeço por estarem com o tempo delas nos assistindo e nos dando muitos coraçõezinhos e oizinhos por aqui. Que amores. Então tá, e já aproveita, então a gente está chegando no final, Mari. Já aproveita para fazer um fechamento e convidar para a live que tu vai fazer amanhã, junto com a Associação Brasileira de Apraxia da Fala na Infância, né? Faz o convite. Isso. Amanhã, às 21 horas, também pelo Instagram, mas no Instagram da Associação Abrapraxia, a gente vai ter uma live com as mães fundadoras da associação, eu, a Fábio e a Ju. Então também vai ser um bate-papo bem descontraído para a gente contar um pouquinho da história da associação e de como a gente está encarando, né, essa fase. Mas principalmente amanhã, dia 14 de maio, é o dia da conscientização pela apraxia de fala na infância. Uma data que a gente copiou lá dos Estados Unidos, né, e trouxe aqui para o Brasil. Um monte de evento que está acontecendo virtual em razão dessa data nos surpreende, sabe? Nos deixa muito feliz de ver o quanto o nosso trabalho está sendo colhido agora. A gente está muito feliz. E eu acho fantástico, porque o meu filho, apesar de não ter o diagnóstico oficialmente de apraxia de fala, a gente rouba muito das ideias e compartilha muito das coisas, né? Então, a gente se encontrou nesse momento e... Aí eu me perdi nos comentários aqui. Bom, mas enfim, então vamos finalizando. Agradeço também a participação de todos, estou muito feliz. Amanhã eu vou estar assistindo vocês, né? A Renata está falando, a Renata lá do colégio. Adorando ouvir vocês, vejo que tem questões que vocês apontam que são de todas as crianças e família, com certeza, Rê. É isso que a gente acaba percebendo, né? Então tá, pessoal, agradeço a presença de todos. Obrigada, Mari, por ter aceitado. Eu seduzi a Mari para participar comigo dessa live, porque eu queria uma mãe bem engajada, né, nesse meio, para a gente poder compartilhar um pouco. Então tá, beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigadão. Deixo avisado que essa live ela fica 24 horas aqui no Instagram e amanhã eu posto ela no Facebook e depois vai estar no YouTube também, no meu canal. Daí, para quem quiser passar para alguém ou alguém que não conseguiu assistir, quiser assistir depois, vai poder assistir. Tá bom? Beleza. Beijão. Oi, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Beijo.